como que você vê o investimento imobiliário no Brasil? Eu acho que investir em imóveis sempre foi um bom investimento. Que é o único problema disso é quando o imobilizado envelhece mal. Eu sempre acho que a arquitetura não é para satisfazer o ego, é para satisfazer as pessoas. A arquitetura serve para resolver o conforto para o ser humano. Menos é demais. Então, toda simplicidade é boa. Tudo que é exagerado é demais. Não serve. Muito bom. A arquitetura tem que ser simples, as coisas têm que ser simples. Um oferecimento Capital Concreto. Olá, pessoal! E hoje estamos aqui em um episódio que realmente será uma aula. Então, eu convido você a pegar papel e caneta, porque eu estava aqui antes da gravação, eu já queria gravar, porque eu já dei um podcast de tanta coisa que eu aprendi. E é uma pessoa que eu respeito, admiro e acompanho o trabalho há tantos anos. Para você que está chegando agora, o nosso episódio é gravado aqui na Capital Concreto, a nossa sede, a incorporadora do investidor. Já siga o nosso canal e compartilhe esse episódio. E hoje eu quero falar para vocês que existem profissionais que desenham edifícios e existem aqueles que desenham histórias. Nosso convidado de hoje construiu uma trajetória que atravessa mais do que 6 décadas unindo arte, arquitetura, inovação e emoção. Formado pela FAU, na USP, com mais de 1.200 projetos realizados, Edu Rocha é um dos grandes nomes da arquitetura brasileira contemporânea. Sua assinatura está presente em obras icônicas, como o Allianz Parque, a Casa do Palmeiras e uma das arenas mais modernas do mundo. No Teatro Santo André, no DW Nações Unidas, no Bradesco Alphabuild. Tem tanta coisa aqui, gente, que olha, aqui a lista vai ser... Eu tenho que ter um episódio só para falar das obras. Mas antes dos grandes projetos, existia um jovem artista que ainda na adolescência participou da Bienal de São Paulo e ao longo dos anos transformou sua paixão pela arte em arquitetura reconhecida internacionalmente, colecionando prêmios e consolidando um legado que vai muito além do concreto. Recentemente, uma exposição na Oca do Ibirapuera celebrou seus 60 anos de carreira, reunindo mais de 400 obras e mostrando como a arte e a arquitetura caminham juntas em sua vida. Parque, para Edu Rocha, construir sempre foi uma forma de emocionar pessoas. E é justamente sobre legado, beleza, investimento, futuro e o verdadeiro significado do luxo que hoje vamos conversar com Edu Rocha. Seja muito bem-vindo, Edu. Eu coloquei aqui, eu falei, só para falar sobre o seu currículo é um episódio inteiro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, porque realmente é muito... Eu gosto de falar sobre as coisas que eu aprendi durante a minha vida e trocar estas ideias com as pessoas. Sim. E essa exposição da Oca foi para mim uma grande surpresa, porque sabe, a brincadeira é assim, sabe? Você já pescou siri? Não. Siri, você vai pescando e vai enfiando dentro do saco. Aí, quando você vai pegar um, não vem um, vem um monte de siri. Sim. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O que mostrar? Como mostrar? Como é que eu mostro a ligação entre arte e arquitetura? Que desafio. Um desafio porque, geralmente, quando você faz uma exposição, você se expõe. Tá? E essa amostra é uma amostra de coisas, não é todo o legado, porque é impossível. E aconteceu uma coisa mais importante de tudo isso, que são coisas que eu desenvolvi, eu aprendi, tecnologias que eu envolvi, porque eu sempre fui muito, como eu posso te dizer, curioso. Eu faço arquiteturas. Diferente de fazer só residência ou se fazer só coisa, eu faço de tudo. Eu já fiz de todos os tipos de coisa e faço de todos os tipos de coisa. E aí existe as lições
de como você trabalha. E que tem esse aspecto que é a lógica, o zoneamento lógico. Como é que eu encaro o problema e como é que eu te diria, destrincha o problema, tá certo? E essas lições que eu aprendi foram coisas que eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi vivendo. Sim. Tá? E dentro desse aspecto, dentro da exposição, eu falo um pouco sobre essas lições. Mas no catálogo que eu estou fazendo da exposição, porque eu decidi fazer o catálogo da exposição quando a exposição estivesse pronta, para ver o que ainda eu não tinha colocado dentro da exposição que vai estar dentro do catálogo. Que incrível. E que muitas delas são essas, entre aspas, lições. O Aguinaldo Faria é o curador. O Aguinaldo foi assim, excepcional em me ajudar a mostrar a ligação da arte com a arquitetura. E eu não só queria te convidar para Claro. para ver a exposição. Eu vou fazer uma guiada, vou ver se o Aguinaldo pode estar na sexta-feira também. Que incrível. E eu estou lá na Oca, normalmente quarta e quinta no fim do dia, e sábado das 11 até as 2 da tarde, mais ou menos. Sim. E a exposição vai até 19 de julho. Então, acho que tem ainda tempo da gente ir, se você quiser, rever com certeza coisas que são interessantes, principalmente dessas lições. Tá? Combinado. E vamos deixar já todos aqui o endereço para quem é de fora de São Paulo, se estiver aqui, para prestigiar, porque realmente para mim vai ser uma honra. E que trajetória e legado. Mas, Edu, da onde surgiu você fazer arquitetura e olhar e ter esse legado que você construiu, olhar hoje, né? Do seu início a tudo que você construiu até hoje. Como que foi isso? É uma coisa muito... Primeiro, eu sou muito curioso, vou falar assim, né? E segundo, uma percepção... eu não preciso perguntar muito, eu entendo como é que a coisa está feita. É muito intuitivo, tá certo? Pura intuição. Mas aí acontece o seguinte, você vai ver na exposição, eu fiz muito cerâmica. Quando tinha 9 anos. 10 anos eu estava fazendo cerâmica. E a única cerâmica que sobrou foi um galo. Olha. Porque o Adhemar de Barros era o governador, e aí o símbolo dele era o galo. Então eu falei assim, eu gosto do Adhemar de Barros, porque eu conheci o Adhemar de Barros em Poços de Caldas com meu pai, que tinha estações de rádio e tal, então minha vida sempre foi envolvida com isso. E aí eu mudei para a Bahia, fui morar na Bahia. Meu pai tinha negócio lá, eu fui morar lá, morei 4 anos na Bahia, e para mim a Bahia foi, sabe assim, a grande mudança, tá certo? Eu fico pensando, será que se eu não tivesse ido para a Bahia, eu teria feito aquilo que eu teria feito a trajetória, tá? Então, meu pai, as pessoas, os amigos de São Paulo iam para a Bahia e queriam visitar o ateliê dos artistas. E eu ia visitar o ateliê dos artistas com meu pai. Eu fui, sei lá, 4, 5 vezes no estúdio, no ateliê do Caribé. Aí eu chegava assim, olhava aquilo e falava assim, isso aí eu sei fazer. Aí comecei a fazer, você vai ver na exposição, desenhos que eu fiz com 14 anos, 15 anos, 16 anos. E aí foi. E eu estava envolvido. E eu estava na dúvida se eu queria fazer arquitetura, ficar pintando ou fazer engenharia eletrônica. Quer dizer, você imagine a confusão que é a cabeça da lógica com a intuição, né? Sim. O hemisfério direito e esquerdo, sim, numa luta, puxa daqui, puxa de lá, né? E foi assim que começou tudo. Eu comecei a me envolver com arte e, finalmente, falei, bom, a única coisa que faz sentido é eu fazer arquitetura, né? Porque eu sim, achava que era a coisa que tinha mais ligação com a arte. E foi assim que começou, entendeu? Foi aí que
E dentro da parte de arquitetura, na FAO, eu fiz FAO, e eu vi que aquilo que eu estava aprendendo me ajudava a entender a arquitetura. Principalmente o prédio da FAO é um prédio muito difícil, muito duro. Ele não te dá asas à imaginação, ele te coloca para dentro. E eu sempre acho que a arquitetura não é para satisfazer o ego, é para satisfazer as pessoas. A arquitetura serve para resolver o conforto para o ser humano e com uma grande responsabilidade com o meio ambiente. Então, essas coisas não foram explicadas na arquitetura, no curso de arquitetura. Então, eu vejo muito esse negócio, quer dizer, eu entrei lá achando que era uma coisa de emoção para ajudar as pessoas a viver melhor, a ter mais conforto, etc, etc. E, de repente, eu vejo que era uma coisa chata, entendeu? Não construía aquilo que eu esperava que eu estava querendo construir. Quer dizer, a tua expectativa e a realidade eram diferentes. Eu terminei a FAO e falei assim, não vou fazer arquitetura, acabou, vou pintar só. Isso demorou algumas horas. Não, algumas horas não, alguns dias, quando eu fui chamado para fazer uma decoração. Eu fui fazer a decoração de um apartamento. Olha. Porque esse meu amigo insistiu, não, você tem que fazer. Tá bom, então eu vou fazer, vai. E fui fazer, e era o apartamento do presidente da Rolex. Uau, começou assim. E aí fiz um monte de casa, um monte de decoração, mas depois eu cansei, sabe? Eu falei, só vou fazer casa para os meus amigos, quem é que realmente quer. E fiz muito pouca casa, tá certo? Quer dizer, fiz muito pouca casa, não. Fiz casas, mas fiz muita decoração, isso no começo, mas logo em seguida, nos 2, 3 primeiros anos de formado, eu fui chamado para fazer o primeiro escritório. E aí eu vi que dentro da parte de escritório tinha uma provocação de tecnologia, eu vi que os prédios todos de escritório não serviam para a função que eles estavam sendo desenhados. Entendi. Então, eu vou mostrar para você na hora da exposição, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, chama fator de perda, o loss factor. Qual é a proporção na laje, entre a laje e o core, e o quanto eu tenho de fator de perda e quanto eu tenho de fator de uso. Então, por exemplo, tem prédios, por exemplo, o prédio da Vivo, que nós fizemos, tem um fator de perda de 18%, ou seja, na construção eu só perco 18% com coluna, shafts, coisas que não servem para o layout, digamos assim, tá? E agora fizemos um outro prédio que tem um fator de perda de 16,8, que é uma loucura. Nossa, isso é uma loucura. E tem prédios em São Paulo, eu não vou citar para não criar nenhuma chateação com ninguém, que tem fator de perda, depois eu te conto particularmente. Eu já quero saber. Tem 51%. Curiosa. 51% de fator de perda. Tem outros que eu conheço. A gente tem um caderno desse tamanho com todos os prédios que eu já trabalhei em cima e que eu faço o fator de perda. Porque, por exemplo, tem a Preview, uma época queria escolher, tinha 5 prédios. Eu falei, olha, esse prédio aqui você cabe, esse aqui você não cabe, esse falta tanto, esse falta tanto, esse falta tanto, entendeu? E então eu acho que quer pegar para cá, daí a gente só dá um cortinho. Põe para lá, porque senão a gente vai ficar tocando. Não tem. Fica tranquilo. Então,
você imagina, quer dizer, por exemplo, tem projetos outro dia mesmo, veio um cliente com um prédio, quero isso, o prédio aqui. Eu olhei o prédio e falei, não cabe. Ele falou, como não cabe? Eu falei, não cabe. Você quer, eu vou te provar que não cabe. Mas eu estou te dizendo que não cabe. Olha. Só de olhar, eu já sei que não cabe, porque é uma coisa que é tão rápido, né? E depois, também, nesse desenvolvimento de tecnologia, fiz uma quantidade enorme de palestras sobre edifício inteligente, antes de falar sobre sustentabilidade. É um tema que eu gosto demais. Mas de monte, não é uma, não. E eu trouxe para o Brasil todas as coisas que influenciaram a modernidade dos edifícios, desde BMS, piso elevado, ar-condicionado pelo piso, carpete em placa, tudo isso, luminárias antirrefletidas, tá certo? Tudo isso que teria relação com a melhora da performance do prédio. E isso tudo foi, vamos dizer, agregado dentro dos prédios propriamente ditos, em termos de tecnologia. O primeiro elevador desse que você tem aqui no prédio, quase fui eu que instalei. É mesmo? Nossa, Edu, que incrível, que história. E desses são quantos projetos que você tem em carreira? Você tem esse número? São mais de 1.200 projetos. Muitos projetos foram realizados, muitos projetos não foram realizados, por N razões que eu não posso mentir. Cada um é uma história diferente. São mais ou menos 18 milhões de metros quadrados. Nem eu acreditava. 18 milhões. Quando eu comecei a somar, eu pedi para... Eu somava, eu falei, não é possível. Aí eu fui somar a parte de urbanismo. É muita coisa. Urbanismo são mais de 200 milhões de metros quadrados. Uau! E desses, qual você consideraria... Eu sei que cada um tem uma grande história, mas um que, por alguma razão, marcou... Eu sei que todos marcam, é complexo, porque aqui, né, a gente tem aqui o projeto LR496, desenvolvimento 100% feminino. Cada um dos nossos prédios tem uma história, um nome. Mas se você colocasse um para você trazer aqui hoje para compartilhar, qual seria desses? Bom, você está me fazendo uma pergunta muito difícil. Sim. Tá certo? Ela é difícil. Por quê? É que nem obra de arte. Cada pintura, cada desenho é um filho. Sim. Tá? Cada um você... Vamos falar, você gosta mais porque um é mais simpático, o outro é mais alegre, o outro é mais engraçado. Sei lá, quer dizer, tem várias coisas. Mas eu tenho 2 projetos. Um deles foi o que eu fiz recentemente, que para mim é o projeto que mais me deu alegria. Olha. Tá? E um que me deu mais projeção. Então, são 2 coisas muito diferentes. Tá? Sim. O Allianz Parque é uma coisa que me deu muita projeção, porque eu me dediquei àquilo e tem um aval que eu acho importantíssimo, que é o Paul McCartney. Eu ouvi falar nele, né? Aquele inglês lá que tem um certo sucesso. Ele fez, acho que foi 3 ou 4 shows no Allianz Parque, e ele fala que é o melhor lugar que ele faz show no mundo. Uau! Nós ganhamos 8 prêmios com o Allianz, sendo que 2 nacionais e 6 internacionais. Então, a pergunta para você é: por que o Brasil não sabe reconhecer o talento que nós temos? E fica sempre, não, eu vou contratar o arquiteto internacional. Nós fazemos coisas muito melhores do que muitos que fazem, e entendemos a cultura, coisa que o projeto... Falando, eu não estou falando mal desse ou desse país, mas os países... por exemplo, o americano vem para cá, faz um projeto, ele fica com... Ele não tem a ver, não tem a ver com a cultura, não tem a ver com a escala, fica uma coisa completamente diferente. É a mesma coisa que você pegar
Você vê que nos Estados Unidos tudo tem uma escala diferente. Sim. Aqui nós temos outra escala, nós não somos nem europeu e nem americano. Sim. Nós estamos aqui numa outro estágio. Sim. Por exemplo, agora mesmo nós fizemos um projeto e o cliente decidiu fazer com um escritório americano. Olha, é lamentável. Sim. Eu vou mostrar para você, não quero falar. Sim. Não quero mostrar para você. Mas, enfim, eu acho que a arquitetura tem essas contradições, né? Tem essas vários caminhos, né? E então um pouco essa a perspectiva. Então a maior projeção, o Allianz. Então é o Allianz Parque. Aí tem um que é assim. Eu gostaria de ter 14 anos e ter entrado nessa escola. É uma escola que me deu. Eu nunca fui tanto numa obra como nessa escola. É uma escola que chama Germinari, Instituto Germinari. Não sei se você já ouviu falar. Já. Tá. É uma escola da JBS e que não tem uma criança que não esteja alegre. As salas de aula não têm porta. É uma integração, é uma coisa, tem uma energia, que foi isso que eu consegui fazer e que tem um painel no restaurante que eu pintei. Quer dizer, eu pintei e fiz fotografia, né? Porque não dava para levar. Que são 12 pássaros. E esses 12 pássaros estão entrando na escola. E o pássaro, eu não sei se você sabe qual é o simbolismo do pássaro. O pássaro é a liberdade e a inteligência. Uau! Tá? E são os animais que estão mais próximos de Deus, ou do espaço celeste, e que têm a liberdade de ir para onde quiser. E eles, então, entram na escola, que são os 12 alunos, os 12 meses que o aluno tem dentro da escola, entre aspas, né? Porque não fica 12 meses. Né? Sim. Era o ano escolar. Era o ano escolar, o simbolismo do ano escolar. Mas é uma coisa que emociona. Que incrível. Eu quero te convidar para visitar. Claro. E se você todas as pessoas que vão ficam espantadas. Parece que o governador nosso esteve lá e até saía a lágrima dos olhos. Ele falou que ele ficou emocionado. E eu até falei, nossa, eu preciso conhecer essa obra, né? Porque é diferente mesmo, né? E as crianças têm um nível de, sabe, é outra coisa, tá? Que legal. Quer dizer, eu no colégio, eu naquela época, se via que as pessoas eram, não era todo mundo que estava, como é que se diz, integrado. Não, ixi. Às vezes a criança ela já chega aquele choro na entrada, porque é toda uma questão de adaptação. Agora, sabe o que acontece? Tem vários amigos que, para mim, conheci algumas pessoas, é assim, de manhã cedo, é o filho que acorda e vai cutucar no pai, fala, me leva para a escola, tá certo? Porque é um negócio de... Que legal. Outra coisa, as crianças não pagam, são de crianças, geralmente, que têm dificuldade de... Sim. Vamos dizer, de pagamento, Sim. são famílias simples e tal, mas com compromisso. Eu te dou tudo, mas você tem que estudar. Se você não quiser estudar, não tem problema, tchau. Sim. Tá? E é essa troca que a gente faz a vida inteira, esse é o jogo, esse é o jogo da vida, né? Sim. É o jogo, nós vivemos dentro de um jogo. Sim. O tempo todo. Nossa, que incrível, Edu. Dentro disso, qual foi o momento mais... É uma jornada. Mais de 60 anos de carreira é uma jornada. E tem estudos que mostram que a empresa que consegue lidar acima de 60 anos é um percentual muito pequeno. Qual foi o seu maior desafio nesses 60 anos de carreira? Se você fosse elencar né? Eu sei que a nossa vida é um Waze, Você né? devia ter me perguntado isso antes para eu poder pensar, porque agora eu não sei. É um desafio grande, né? Não, tiveram vários desafios. Por exemplo, quando eu fui para Dubai, para trabalhar em Dubai, foi um desafio.
Mas, como, sei lá, tem tantas coisas Sim. que... Cultural. Tá? Mas o desafio é a coisa que mais me alegra. O desafio é a coisa que mais me motiva, tá certo? Porque fazer a mesma coisa sempre não tem graça. Sim, sim. Tá? Fazer a mesma coisa sempre que não tem um desafio, e daí? Né? Sim. Eu viro... E aí você vai entender quando olhar, vamos dizer, todo o trabalho de arte meu, ele não é assim... na verdade, ele tem uma linha de pensamento, como tem a linha de pensamento da arte, da arquitetura, da estrutura, do pensamento. Ele é uma coisa linear. Eu falo que a arte é como se fosse vamos dizer, ou a arte ou a nossa vida é uma corrida de revezamento. Sim. Eu peguei o bastão da cultura, daquilo que eu aprendi, estou correndo e vou passar o bastão para alguém. Sim. Tá certo? Então, todo o conhecimento do ser humano é uma corrida de revezamento, tá certo? O desenvolvimento de tudo, tá certo? Então, nós estamos dentro deste trabalho. Então, esse trabalho meu de arte, você vai ver, eu faço uma coisa, depois eu faço outra, depois eu faço outra, mas tem uma linha de pensamento. Mas quem olha fala assim, mas é tão diferente uma coisa da outra. Não, não é diferente, é tudo muito parecido. Sim. É que você precisa saber onde é que está a entrelinha, mas não vamos discutir isso agora. Porque eu não faço arte necessariamente para vender. Sim, isso é um ponto... Ela serve para meu ego. Agora, a arquitetura, eu faço aquilo que o cliente precisa para satisfazer o ser humano. Você está entendendo? É muito diferente o exercício que eu faço com a criatividade e o exercício que você faz, vamos dizer, o trabalho que você faz para resolver a arquitetura, entendeu? Então, uma coisa é o chiclete mental, que é a arte. A outra coisa é o resultado desse processo, de elaborar esse processo. Você viu o projeto do Santander? Sim. Nós fizemos a torre toda do Santander, mas fizemos também o Teatro Santander. Né? E no Teatro Santander eu apresentei para o Walter Torre, que para mim foi um dos caras mais incríveis que... Para você ter ideia, eu fiz 110 projetos para o Walter Torre. 110? Dos 110 projetos, 11 deram certo, foram construídos. E no Teatro Santander, para você ter ideia, aquilo que você viu, que você vê lá hoje, é uma solução que ele escolheu de 15 alternativas. Eu desenhei 15 fachadas. Olha. E falei assim, olha, eu fiz isso porque quando comecei a fazer, eu fazia uma, depois fazia outra, e não conseguia parar de fazer, então eu fiz 15. Tá certo? Então, paciência. Eu sei que isso a gente não deve fazer porque dá confusão. Uma dificuldade na confusão de interpretação. Mas como eu conheci ele muito, eu falei assim, eu fiz isso porque eu queria te mostrar. Tá? Agora, essa é o que eu mais gosto, mas essa é dificílima de fazer. E essa daqui é a segunda que eu acho que a gente tem que fazer. E qual que ele escolheu? Essa que eu falei que eu tenho. Porque tinha muito isso eu com ele. Quer dizer, ele me desafiava, eu falei, tá bom, mas então nós vamos fazer dessa maneira. Tá certo? Então, teve muito essa integração de, sabe, provocação e solução. E aceitar aquilo que você está falando. Porque a outra coisa é quando o cliente dá a você a responsabilidade, é uma coisa. Quando o cliente fica querendo mexer, mexe, chega uma hora e você fala, pô, eu nem sei o que eu estou fazendo. É um fato. Teve alguma... Você fez obras muito icônicas e faz. Quanto tempo demorou entre
o processo todo do Allianz, entre fazer... É que tem toda a parte, gente, de área, depois de aprovação, projeto... Mas quanto tempo, mais ou menos, foi esse ciclo para as pessoas que estão acompanhando e não têm muita ideia? O Allianz foi um pouco complicado, porque, inclusive, parou a obra, voltou, fez... Eu trabalhei muito com o Walter da seguinte forma: a gente começava o projeto e, muitas vezes, o projeto executivo não estava pronto. Entendi. Certo? Por quê? Porque eu trabalhava junto com a construtora. Entendi. Certo? Então, é uma eu não vou falar que é união, porque não é bem união, mas era uma integração, é quase uma equipe, onde eu faço parte do projeto e ele faz parte da construção. Tá certo? Então, é um pouco diferente do modo operandi normalmente. Sim. E isso funciona muito bem quando o arquiteto, já tem a construtora do lado. Sim. Quando a construtora está do meu lado, nós estamos juntos, o projeto anda de um jeito e você vai mudando o projeto e vai ajustando como é que eu chamaria, da engenharia de valor. Entendi. Tá? Coisa que normalmente, quando você termina um projeto todo, e aí, de repente, chega lá no final, o projeto, mas estourou a verba, a gente não tem dinheiro, aí volta tudo para trás para começar de novo. Sim. Isso é a pior coisa do mundo. Que existe, certo? sim. E outra coisa que é a pior coisa do mundo também é quando você faz o projeto e é a construtora que ganha pelo preço mais barato e depois ela começa a inventar um monte de coisa para mudar o projeto. Você já ouviu falar nisso? Nossa! E as lutas, né? A briga que existe, né? Então, interna. Isso é terrível. Então, a partir do momento que eu tenho a construtora junto, tá certo? Sim. Ótimo. Porque é o seguinte... Vamos fazer assim? Aí a construtora fala, não, porque eu consigo fazer desse outro jeito que eu consigo fazer melhor. Mas como é que é? Então, daí, com isto, a integração e a tecnologia funciona de uma forma muito mais fluida. Sim. Às vezes a gente tenta convencer o cliente a fazer assim, mas as pessoas não entendem. Então, paciência. Então, você vai com o projeto até o fim, depois chegar uma hora que ele volta, fica, bate, isso não funciona. Não certo? funciona, certo. E é uma pena, porque a melhor maneira é o arquiteto estar conectado com a construtora. Tá certo? Onde a construtora respeita um e respeita o outro. Isso e não é importante. Porque quando ela participa do processo do projeto, ela já vai indicando aonde a gente tem mais facilidade ou menos. Otimiza tempo, custo, tudo, né, no final. Tudo. Muito bom. Um bom projeto economiza muito dinheiro. Muito. Então, o caso do Allianz demorou uns 3 anos e pouco. Mas é muito menor. Estamos fazendo agora o projeto do Red Bull em Bragança. Tanto que eu vou sair daqui e vou para Bragança. Ai, que incrível! Então, e é um projeto que, vamos dizer, vai demorar muito menos tempo do que isso para projetar. Não é? Sim, e eu perguntei do Allianz porque estamos em período de Copa do Mundo e sempre tem os sorteios com muito tempo, né? A próxima Copa vai ser Espanha, Portugal, Marrocos, já 2030, 2034 a Arábia, e tem esse tempo todo para se organizar para os estádios, né? Estão construindo em Marrocos um estádio para 115 mil pessoas. Então, eu pergunto do tempo porque eu queria ter essa noção de tempo para um estádio. Eu acho que 1 ano de projeto, por exemplo, é uma coisa razoável. Se você tem experiência para isso, da função e de como é o desenvolvimento todo do projeto. Mas, legal. Por exemplo, esse do Red Bull vai demorar 8 meses por aí. Mas com tecnologia. Nós começamos em final de janeiro e estamos agora em estudo preliminar. Anteprojeto é muito avançado, entendeu? Então, tem coisas muita eficiência que precisam, mesmo. Porque cada um tem suas dificuldades. Sim. E tem coisas que são mais fáceis de resolver, tem coisas que são mais difíceis. Sim. Edu, e para você que vive nesse universo imobiliário, né?
Como que você vê o investimento imobiliário no Brasil hoje, nos dias de hoje? Em que área? Você vê que isso é um bom investimento, investir em imóvel? Eu acho que investir em imóveis sempre foi um bom investimento. Vamos falar diferente principalmente porque o imobiliário, vamos dizer, a cadeia de produção da área de construção de imóveis sempre foi alguma coisa mais perene, certo? Sim. O que é o único problema disso é quando o imobilizado envelhece mal. Um bom Tá? ponto. Então, esse é o primeiro ponto que ninguém leva em consideração. Então, primeiro, a arquitetura tem... Não é que ela tem que ser perene, mas ela tem que ter uma qualidade que ela resiste ao tempo. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, na hora que você fala de investimento, eu estou querendo falar de, olha, quanto tempo isso demora? Vai envelhecer bem ou vai envelhecer mal? Entendeu? Sim. Então, eu acho que é esse o princípio. Ou você tem um investimento de uma coisa que não é perene, que ela acaba logo. Então, a função da arquitetura precisa respeitar esta perenidade, ou seja, bons projetos duram muito tempo. Sim. Tá? E acontece uma coisa meio esquisita no Brasil, que é a gente tem vergonha da nossa cultura. A gente destrói o passado com uma facilidade que não tem tamanho. Então, quantas e quantas preciosidades de arquitetura que poderiam ter sido recicladas, Sim. foram destruídas por pura ganância. Tá? Sim. Então, é um pouco essa a conversa. Por exemplo, agora nós estamos fazendo, eu fiz um projeto, um estudo muito grande para a recuperação do centro de São Paulo. Há muitos anos atrás, aquele programa que chama Viva o Centro, Sim. fez um concurso, nós tivemos segundo ou terceiro lugar, assim, mas eu não fazia um projeto, eu fazia um conceito. Como começar a arrumar. Sim. O que ganhou era um monte de viaduto, passar por cima, passar por baixo. Não é construção. Sim. Não é isso que resolve. Não é tomar o remédio que resolve. Sim. É saber qual foi a causa que Sim. deteriorou o centro de São Paulo. Sim. E sobre isso eu tenho a solução de como resolver. Como também tem um projeto que eu não sei, também você vai poder ver na exposição, chama SP Trem, que eu pego a linha noroeste-sudoeste que passa pelo centro de São Paulo e por toda a zona industrial de São Paulo e fazemos um novo uso para essa área, porque toda a área industrial de São Paulo, de uma certa forma, está saindo da cidade. A cidade mudou a vocação de São Paulo, não é mais uma cidade industrial como foi no começo do século. Sim. E essa linha é onde passava o trem para escoar toda a parte da linha de produção, tá certo? Então sobraram terrenos enormes, por exemplo, a GM está lá, a Pirelli. Então Pirelli e a Siemens foram as duas empresas que financiaram esse projeto e que era transformar essa linha num metrô de superfície. Sim. Então, a gente juntaria a cidade de um lado para o outro, não precisaria mais ter túneis para passar por cima da linha férrea, que é uma linha que corta a cidade. Sim. Tá certo? E sempre quando você leva esse desenvolvimento, você leva a valorização para tudo ao redor, né? E aí vem o investimento imobiliário certeiro no longo prazo. Por exemplo, nós fizemos um prédio no Rio de Janeiro, na Rua do Senado, que é o novo prédio da Petrobras. Só tem 11.500 funcionários. Nossa! Uau!
O prédio está localizado numa área que era extremamente deteriorada, decadente, com lojas, todas elas colonial, muito bonito ali, porque ali é a Lapa, o resto da Lapa, que ainda não demoliram. Então, eu com o Walter falei, Walter, isso aqui vai valorizar uma barbaridade, tal, e vamos fazer uma reurbanização nisso. Então, o projeto da construção do prédio fez uma sustentabilidade urbana, ok? Sim. Que é a coisa mais importante de como você valorizar o entorno com, vamos dizer, quando você tira uma maçã podre de um lugar que tem maçãs boas, pelo menos aquelas não vão estragar. Sim. Não sei se você lembra, talvez você não era nascida ainda. Eu já tenho 41. Quando... Eu sou de 84. Ah, bom. Então é o seguinte, você, não sei se você sabe, que na frente da Sala São Paulo, antigamente estava a rodoviária. Sim. Lembra disso? Sim, sim, lembro. Então, ali no Campos Elíseos estava a rodoviária. E eu comecei a trabalhar para a Pirelli. E a Pirelli tinha um prédio ali. E eles falaram, vamos vender o prédio, não vamos vender o prédio? Eu falei, para aí. Vamos fazer um retrofit nesse prédio? Não que eu queira fazer, para mim você vende o prédio, faz o que você quiser. Mas eu faria um retrofit nesse prédio. Vive nele aqui um pouco. Porque a rodoviária está saindo dali. No dia que a rodoviária sair daqui, o Campos Elíseos passa a entrar mais em decadência. Ele vai estabilizar. E aí sim o teu prédio vai ter uma valorização por duas razões. Primeiro, porque o entorno não está mais em decadência. E segundo, porque você como é que se diz? Colocou nova tecnologia no prédio. Sim. E o presidente da Pirelli naquela época era uma figura ótima e tal, o Piero Serra, e ele falou, vamos em frente. E fizemos isso e tal, e algum tempo depois eles venderam o prédio muito bem. Sim. Então, é um pouco essa a ideia, como é que você fazer atitudes positivas arrumam o entorno. E quando você simplesmente destrói, constrói, você cria uma situação muito difícil. Sim. Né? Urbanisticamente. Sim. Tá certo? Tudo isso que está acontecendo na Avenida Rebouças, eu estou falando há um tempão. O que aconteceu lá na Armando Marquesi, lá na Barra Funda, aquilo eu estou falando, olha, isso aqui é um potencial incrível. Tá certo? Então, a gente pode detectar aonde são os núcleos que podem ter mudanças. E agora, por uma questão muito curiosa, a função de São Paulo mudou. A gente não é mais uma cidade industrial. A gente é um hub de serviço e de integração com o resto do... Eu não vou te falar do resto do Brasil, porque não é o resto. Sim, sim. É todo. Sim. Tá certo? Nosso país é um continente. E aí a cidade de São Paulo tem uma característica muito curiosa, porque ela liga o norte com o sul, ela liga o interior com o porto. Entendeu? Então, é como se a gente estivesse num entroncamento, num cruzamento. E era por isso que, por exemplo, o Rodoanel já devia ter sido feito há muito tempo atrás. Sim. Eu não sei se você sabe, nós fomos consultados pela... Eu vou falar, talvez fale besteira, mas era a Associação dos Transportes de Carga, onde se gastava de trânsito parado, caminhões parados e diesel rodando dentro da cidade de São Paulo, o equivalente em um ano ao custo do Rodoanel. Nossa. Então, o projeto era fazer o Rodoanel
e criar áreas conexas no Rodoanel que pudessem ser aproveitadas também. Nós fomos chamados para isso, fizemos a proposta, tal, mas depois desandou. Eu andei muito de helicóptero em volta da cidade para ver, de fato, qual era o circuito do Rodoanel. Então, essas coisas que você fala, como é que é a construção, é uma série de coisas que eu já participei, entendeu? Coisas que não foram feitas, mas foram pensadas, resolvidas, estruturadas, mas que não foram feitas e que não aconteceram, entendeu? Sim. E como isso valoriza a cidade, como a parte da arquitetura. Quando ela é bem feita, isso valoriza muito o bem, né? Isso é... Você vê, Alphaville aqui é um caso típico. Não sei se você sabe da história de Alphaville, você sabe? Não. Takaoka resolveu fazer aqui uma faixa industrial. E não estava dando certo, ou porque, e ninguém sabia por quê, mas basicamente a indústria não estava vindo para cá. E depois eu posso falar, você me lembra de falar sobre isso, que foi um dos primeiros empregos que eu tive no governo do Estado. E aí um dos vendedores falou, então vamos fazer o seguinte, como tem terreno aqui no fundo, por que a gente não faz um loteamento residencial? Pronto. Residência, deu certo. E a parte industrial melhorou um pouco. Porque as pessoas gostam de morar onde trabalham. Sim. Sim, qualidade de vida. Então, basicamente, essa ligação, ou essa estruturação funciona. E aí eu vou contar para você um dos primeiros empregos que eu tive, foi na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. E eu fazia parte de um departamento que se chamava DEURB. E fizemos 7 estudos de onde colocar loteamentos industriais no interior de São Paulo, porque São Paulo não cabia, a cidade de São Paulo não cabia mais indústria, e essas indústrias que queriam vir para a cidade de São Paulo, era melhor que elas fossem para o interior, exatamente para alimentar o funcionamento no interior, a mão de obra também seria mais qualificada, a educação, tal. Então, eu fiz parte disso, eu estava no último... Eu tinha terminado a faculdade, depois de ter feito aquela decoração que eu te falei. Eu fui trabalhar no DEURB e trabalhava na Secretaria do Planejamento exatamente para isso, para trazer indústrias. E hoje em dia, se você for ver, as indústrias praticamente quase que saíram todas da cidade de São Paulo. O que não saiu, vai sair. Cedo ou tarde você não vai ter. Vai ter pequenas indústrias ou indústrias de alto nível de tecnologia. É um outro produto. Sim. E como que você vê, Edo, a arquitetura daqui 20 anos? Eu acho que ela vai ser exatamente como eu falo num dos livros meus, que eu vou estar... E já tem isso. Eu falava isso antes de saber, né, de ver isso acontecer. Eu vou estar sentado aqui, de repente o prédio está pronto, né? Porque a casa está pronta, porque ela foi feita toda por robô, tá certo? Isso é o que eu falo há 15 anos atrás. Uau! Tá? E isso é a tendência, tá certo? É a tendência. Porque a mão de obra é muito mais... a gente tem uma mão de obra muito rudimentar. Tá? A gente não tem uma mão de obra industrializada. Muito tempo rodou, melhorou, mas não resolveu. Tá certo? Então, esse é o drama que a gente vive no Brasil, vamos dizer, o desperdício, etc. É por isso que grande parte dos meus projetos, eu prefiro usar estrutura metálica, fazer uma arquitetura limpa, tá certo? Uma arquitetura que tenha esse pensamento de sustentabilidade. Porque sustentabilidade eu entendo de uma forma muito simples, tá?
a sustentabilidade é uma coisa chamada de conservação de energia. O que é conservação de energia? Por exemplo, é a energia elétrica, tudo bem, e a energia humana. Então, se eu tenho um lugar onde é que eu tenho conforto, eu estou preservando a energia humana. Então, quando você começa a trabalhar aqui, eu quero chegar no fim do dia ainda com energia. Sim. Ou me reciclar para eu poder continuar tendo energia. Então, isso é o primeiro princípio que eu chamo de conservação de energia. E a outra coisa, que é a responsabilidade do arquiteto, que é a responsabilidade do engenheiro, que é a responsabilidade do consumidor, é consumir produtos que não produzam CO2. Tá? Por que isso? Porque o CO2 é um elemento extremamente competitivos com a sustentabilidade. Tá certo? Então, é isso. Eu tenho um produto, eu tenho alguma coisa que não usa ou que tem baixo processo de CO2 e a energia está conservada, bingo. E a outra coisa que eu estava falando, mas acabei pulando, que é a segunda coisa, uma coisa é energia e outra coisa é a água, porque a água é energia, tá certo? Então, a partir do momento que eu tenho essas três coisas, então eu posso começar a conversar que o projeto é sustentável. Se essas coisas não acontecem, o projeto não é sustentável. Seria desrespeita qualquer um desses itens, zero água, zero energy e a parte de CO2, então nós estamos começando a falar sobre sustentabilidade. Senão nós não estamos falando. Não adianta ficar, não, nós somos sustentáveis. Tá bom, eu estou sentado aqui na cadeira, eu sou sustentável. A cadeira me sustenta. Quer dizer, falando, você entendeu? Sim. Não pode ser uma coisa mercadológica comercial. Sim, porque hoje acaba as pessoas envelopando a sustentabilidade e não existindo a sustentabilidade de fato. E água, por que a água é importante? Você vai ver na exposição, eu tenho um mapa que mostra o mundo inteiro. E quais são os países que a água está secando. E o único lugar, quer dizer, único não, tem vários lugares, mas o Brasil é um dos maiores exportadores de água do mundo. Você sabia disso, não? Não, de água não. A gente é o maior exportador de água. Uau. Você sabe aonde? Não. Na soja, no café, no gado, tudo isso leva água. O alimento não pode ser produzido se não tiver água. Sim. E a gente desperdiça água porque tem água em coisas. E tem países que estão perdendo água e estão tendo que dessalinizar com um custo alto, consumindo energia para dessalinizar. Você está entendendo o ciclo da confusão por a população aumentando de uma forma desvairada. Então, na exposição, você vai ver um projeto que chama Mãe Terra Fala. Uau! A Mãe Terra fala com a gente com 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Esse é o papo que ela fala. Então, quando a gente faz alguma coisa que ela não gosta, ela faz a erupção do vulcão. Quando ela faz o terremoto. Quando ela bota fogo. Toda ação corresponde a uma reação igual e contrária. A gente aprende a primeira lição de física. Né? Então, basicamente, esse projeto que você vai ver na exposição, que é a Mãe Terra, é exatamente isto que eu estou falando. E aí eu vou mostrar uma coisa que foi o que me começou, foi o início foi em 2008 que eu comecei a pensar nesse projeto, que era o seguinte: a cada desastre que o homem faz, a Terra responde. Aí o homem faz outro desastre, a Terra responde. Aí o homem faz outro desastre, a Terra responde. Isso é feito, esses gráficos são feitos pela Swiss Re, que eu não sei se você sabe. Swiss Re é a maior companhia de seguros do mundo
é uma das maiores, que segura as companhias de seguro. Então, num tempo atrás, eles começaram a ver qual era o desastre que estava acontecendo, porque eles tinham que segurar isso no futuro. Sim. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Não é protesto de Greenfield, nada disso. É um alerta para ver o que está acontecendo com a nossa geração, o nosso futuro, e vem a ver com o futuro, inclusive, da perenidade da parte de construção. Muito bom. Se a construção não for feita com seriedade, qualidade de projeto, coisas que são duráveis, mas que têm uma estrutura que envelheça bem, a gente tem uma desvalorização imobiliária. Sim, você muito está entendendo? bom, sim. Então, eu acho que esse é uma coisa de como é que a sustentabilidade, quer dizer, a gente passeou um pouco por uma coisa, é que tem umas coisas que não tem atalho. Sim, sim. Tá? Não, e uma aula. Não dá para cortar, entendeu? Sim. E vamos agora para a nossa última rodada, e do que eu faço uma pergunta para uma resposta breve, para depois já mostrar aqui o presente que eu ganhei, que eu quero falar aqui para vocês. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta do Edo, para a resposta, assim, sua, bem bate-bola. Uma cidade que te inspira? Tóquio. Ou talvez não Tóquio, o Japão. Não é bem... Quando você fala uma cidade, uma coisa é a cidade, outra coisa é a cultura. Sim. Tá certo? Sim. Você fala... Tem culturas que te envolvem e tem culturas que te repelem. Aí, se você perguntar qual é a cultura que me repele... Qual é a cultura que te repele? A Rússia. Nunca me senti tão mal na Rússia. E nunca me senti tão bem no Japão, como parece que no Japão eu cheguei em casa. Abraça. E é um país que abraça. Na Rússia parece que... Sabe, quero ir embora daqui, eu não estou gostando disso aqui. Sim, culturalmente. Talvez no passado, numa outra encarnação, eu já tenha sofrido lá demais. Não, muito boa resposta. Uma obra-prima da arquitetura mundial. Tem tantas coisas, mas eu acho que uma obra-prima que eu posso te dizer que é uma coisa que é o templo de Bahá'í. Olha. Em Santiago do Chile. Conhece? Não, eu tive já o Chile, não consegui lá. Bahá'í é uma construção toda feita que congrega todas as religiões no mundo, porque só existe um Deus. Uau! É uma beleza, uma beleza. Olha, já vou anotar para quando eu vou ao Chile, vou conhecer. Vale a pena ir no Chile só para conhecer e depois pode voltar, não precisa ver mais nada. Eu estou brincando. Olha, sim. O Chile é um país muito curioso. Nossa, que legal. Um artista que te marcou? Um artista que me marcou muito foi Marcel Duchamp. Uau! Porque o Marcel Duchamp é um fantástico pintor, um grande inventor, e tem trabalhos que, quando eu conheci a obra do Marcel Duchamp, agora, o que eu amo é o impressionismo. Uau! Tá? Um sonho que você ainda não realizou? Um sonho? Um sonho. Eu queria conhecer Petra e eu queria visitar o Egito direito, porque eu visitei o Egito muito... Eu não visitei o Egito, entendeu? Sabe como é que é? Eu fui para o Egito, mas não vi o Egito. Sim. Que eu queria ver, entendeu? Então, são dois lugares que estão na minha mira. Não, assim. Petra é maravilhoso. Sim. E, por exemplo, a Grécia eu visitei, fiquei encantado, mas eu não fui para nenhuma ilha. Quer dizer, eu fui para a ilha, mas eu fui meio de... sabe como Passou. Passei assim só para ver, já fui aqui. Mas eu visitei todo o interior da Grécia, e que é uma beleza. Sim. Porque ali é que está
ali é que reside a cultura, né? Sim. E na Turquia também você tem coisas lindíssimas. Tá certo? Uma palavra para definir sua trajetória. A corrida de revezamento. Amei isso, amei. E eu sempre faço uma pergunta especial do episódio, que para mim é uma aula, né? Uma aula aqui, que é o que é luxo para o Edu Rocha? Luxo é você ter a satisfação de viver. Eu vou falar diferente. Eu vou falar uma frase do Leonardo da Vinci. Tá? A simplicidade é o máximo da sofisticação. Uau! O Leonardo falou isso e para mim é uma verdade incrível. Aí o Mies van der Rohe, mais marketeado, falou que less is more. Sim. Ele leu o negócio do Leonardo e deu uma arrumada. Uma lapidada. Assim, deu uma lapidada. E eu, então, resolvi fazer a minha versão, que mais é demais. Nossa, muito boa. Muito boa frase. Ou melhor, vou twittar e twittar nos créditos. É demais. Menos é demais. Então, toda simplicidade é boa. Tudo que é exagerado é demais. Não serve. Muito bom. A arquitetura tem que ser simples, as coisas têm que ser simples. E a simplicidade é de uma beleza, e a simplicidade é de um prazer. E você vai ver na exposição uma coisa que eu falo que é uma coisa que eu aprendi há uns 20 anos atrás, que eu conectei com essa coisa, que é o Wabi-Sabi. O Wabi-Sabi, o Wabi é a beleza e Sabi é a simplicidade, a beleza com a simplicidade. Então, quando a gente consegue saber que a simplicidade é um luxo para o teu coração, então você está... Nossa, eu amei a sua resposta, amei. E como isso diz muito do que eu acredito, muito. E quero agradecer, olha só, gente, eu quero um episódio só para ele explicar sobre os 2 livros que eu tenho aqui de presente, porque eu amei, aqui ó, em português e em inglês. E esses livros, Edu, eu queria que você falasse um pouquinho da amostra para quem ainda quer participar, a data, como faz para... Vamos deixar todos os acessos, mas para quem quer conhecer mais do trabalho do Edu, ter uma reunião, porque é uma obra de arte isso aqui. Eu vou fazer, não nessa próxima semana, mas na outra semana, a semana do dia 29, porque a exposição vai até dia 19 de julho. Tá. Então, na semana do começo de julho, eu vou fazer várias palestras na coisa, quer dizer, vai ter uma programação, de repente eu passo para você os dias, as datas, a programação, lá embaixo eu tenho um auditório, uma área que a gente preparou, cabem umas 50, 80 pessoas. Muito legal. E vai ser muito legal porque estão me pedindo muito para fazer isso. Sim. Mas eu estava me organizando para estar com isso em ordem para as palestras. E eu vou lá te prestigiar. Ótimo. Vou estar aqui e, olha, Edu, eu quero agradecer, que aula. E eu gostaria de convidar e já deixar aqui para os próximos episódios, porque temos temas aqui. A gente tem um tema... Gente, se eu mostrar tudo o que o Edu me explicou e me mostrou desse livro, olha isso, gente. E tem 2 páginas aqui que ele falou que é fundamental e que não se aprendeu na faculdade, que eu vou começar a ler por ela já. Começa a página, acho que é 91 ou 90, porque é aquilo que a única coisa que você tem que olhar para começar a perceber a arquitetura. Muito lindo. Gente, olha, a gramatura do papel, a arte. Eu amei. Que bom gosto, Edu. Muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou durante todo esse episódio maravilhoso aqui. A mensagem é muito simples. Respeite a Mãe Terra, trate ela com cuidado. Ela é a nossa vida, ela cuida da gente, ela nos dá a água, o ar, que é a única coisa que a gente precisa.
a água para a gente fazer o alimento, o ar para a gente respirar. Então, a única mensagem é: vamos cuidar dessa moça, porque ela precisa de cuidado, ela precisa da nossa dedicação, ela precisa do nosso respeito. Edo, muito obrigado, que aula, que honra ter você aqui na nossa casa hoje. E foi um prazer realmente ter a oportunidade de dividir isso com todas essas pessoas, espero que gostem, e podem entrar no meu Instagram também, Sim. que tem realmente muita... a gente posta muita coisa em cima disso, que são esses conhecimentos, né? E o Agnaldo Faria fala que são as lições. Eu não tenho muita vocação para professor, entendeu? Nunca dei aula, mas é um pouco dividir essa experiência. Sim. Não, você é um professor, você ensina a sua vida aqui. Aqui foi uma super aula. Muito... E qual que é o @ Edo? Edo Rocha... Arquitetura. Vamos deixar tudo aqui na descrição também. Edo, muito obrigada. E para você que nos acompanhou, compartilhe esse episódio, envia para um amigo. Para você que quer conhecer um pouquinho mais da Capital Concreto, vamos deixar todos os nossos canais aqui. E foi um prazer ter vocês aqui nesse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.